Graça e paz novamente, amados. Gostaria, antes da gente compartilhar, vamos orar? Senhor, nessa manhã te agradecemos pelo privilégio que temos, Pai, de estarmos na Tua presença. Já podemos, Senhor, te louvar, oferecer a Ti sacrifício de louvor, adoração a Ti que somente, Senhor, merece o nosso melhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Teu nome. Nessa manhã, Senhor, continua falando conosco através da Tua palavra. Traga, Senhor, revelação, que o Senhor possa abrir os olhos dos nossos corações, que nós venhamos realmente, Pai, sermos renovados e transformados pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, gostaria que vocês abrissem comigo Mateus 13, 44. Amém? Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A palavra de Deus nos ensina aqui que o reino dos céus é, como um tesouro oculto. Diante disso, nós vamos lá, o que seria o reino dos céus. De acordo com a própria palavra, o reino dos céus não é comida nem bebida. A Bíblia diz que é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? E essa alegria no Espírito Santo, que eu queria falar um pouquinho nessa manhã, mas a alegria na família, Porque a família é algo precioso, que o Senhor realmente instituiu aqui na terra. E foi a primeira instituição de Deus. A gente vê lá, Gênesis 2, 24... Foi quando a palavra do Senhor diz o seguinte: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, Deus teve um cuidado muito especial. O primeiro casal aqui da criação do Senhor, Ele instituiu aqui, Ele já instituiu o casamento. Então, a família, a união da família. E nós vemos também quando Jesus, Ele veio para essa terra. Quando Jesus iniciou o primeiro milagre, na verdade, público, registrado pelo menos nas Escrituras, que está lá em João 2. Se estiver muito rápido, vocês dão João 2. Inclusive aqui o nosso querido pastor Rodrigo já até ministrou alguns dias sobre essa questão aqui do casamento que Jesus manifestou o seu milagre. Então, quando nós vamos para João 2, João 2, 18. Isso mesmo? Isso. Com antes disso, vamos lá, 8. Vou no 7. Quando Jesus determina que eles encham de água as talhas, e aí foi feito. Disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O que eu quero destacar aqui, o 11. Com este, deu Jesus
princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então a gente vê aqui que o primeiro sinal de Jesus registrado nas Escrituras fala sobre o quê? Foi aonde? No casamento, no início de uma família. E quando a Bíblia diz aqui que Jesus transformou a água em vinho, o que nós podemos entender aqui? Vinho simboliza, segundo a palavra, a alegria. Como o vinho simboliza alegria? Voltando lá, o reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, nós vemos aqui claramente que o Senhor começa o seu ministério mostrando para nós a abundante alegria que Ele estava trazendo para a família. Então, o nosso casamento, a nossa família, ela pode ser repleta de alegria no Espírito Santo do Senhor. Amém? Quando Jesus ele mostra aqui para nós, a gente pode ver através da questão do vinho. Jesus ele não transformou uma pequena quantidade. Embora o casamento já tinha acontecido, já estava aí, né, já tinha acontecido uma boa parte do casamento. Ele encheu em abundância. Não diz na palavra se sobrou, mas pode ser que tenha sobrado, porque foi em abundância. Foi água excessiva transformada em vinho. Então, trazendo isso para a família, né? Voltando lá em Mateus 13:44, que diz que o reino dos céus não é... Desculpa, quando a gente vai lá falar sobre aquele tesouro escondido. Vamos ficar aqui, meditar nele agora. Quando a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido, o que eu quis fazer nessa introdução? Para que a gente pudesse ter uma noção, o reino dos céus, trazendo para quê? Trazendo para a nossa família, que ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo. E irmãos, por que de tudo isso? Porque a família, ela precisa ser realmente zelada, ela precisa ser cuidada. Nós temos visto, não só agora, não é desde muito tempo, o diabo ele investe pesado, principalmente nas crianças, adolescentes, e isso tem causado preocupação, porque, por exemplo, a última que nós temos agora, mais recente, é essa questão de suicídio. São jogos aparentemente inofensivos, mas eles têm causado nos adolescentes, nas crianças, um incentivo grande na questão de suicídio. Eu não vou ficar debatendo aqui, entrar no mérito da questão de suicídio, é um tema polêmico, mas quando a gente fala de família, quando a palavra diz aqui, ele estava escondido, é um tesouro, o reino dos céus é um tesouro que estava escondido. Então o homem teve esse cuidado, ele estava de repente arando uma terra, e ele teve o cuidado de quando achou, a Bíblia diz, ele escondeu, porque era algo muito valioso. Ele foi lá, vendeu tudo que ele tinha, para comprar aquele campo, para comprar aquela propriedade. Por quê? Porque ele sabia que aquilo ali tinha muito valor, trazendo para a família. Às vezes a gente olha, mas a família hoje em dia é normal, os filhos estão desobedientes, as coisas estão acontecendo na mídia, é normal. A Bíblia diz que nós podemos ter paz e alegria no Espírito Santo, e isso inclui a nossa família. A nossa família é propriedade do Senhor, e nós temos que declarar isso constantemente, e através de atitudes. Então, quando a gente fala aqui do futuro da nossa família, como que ela está? Como que a mídia tem bombardeado? Eu vou só trazer para vocês, eu não trouxe a foto aqui, mas o primeiro dos tópicos da questão da baleia azul. A baleia azul, não sei se a maioria já ouviu falar, é um jogo que tem se espalhado pelo mundo e tem preocupado autoridades brasileiras. Por quê? Porque consiste em um grupo, eles ordenam, eles são chamados de curadores. Esses curadores, eles dão tarefas para ser cumpridas, normalmente para adolescentes de 12 a 17, 18 anos, já não é mais adolescentes. E esses desafios consistem o quê? 50 etapas, nem todos cumprem as 50 etapas, e nessas etapas, eles vão propondo desafios macabros. Por exemplo, assistir filme de terror, automutilar-se,
desenhando baleias e com instrumentos afiados em parte do corpo, dentre outros desafios de automutilação. E nisso, o último desafio é o suicídio. É que o adolescente venha dar fim à própria vida. E isso tem preocupado porque esses curadores e tutores, eles chamam de curadores, o que mais me chamou a atenção quando eu estava vendo essa reportagem, estudando sobre isso, foi porque os psicólogos, eles têm entendido o seguinte, tem até uma psicóloga que ela fala o seguinte, que quando chega ao passo, que teve alguns adolescentes que já vieram a óbito por conta desse jogo, infelizmente. Mas alguns, os pais conseguiram a tempo perceber e conseguiram evitar esse mal maior. Só que, o que eles avisam? Um adolescente, para ele chegar nesse nível de vir a se matar, antes disso, ele dá vários sinais, vários indícios. Por exemplo, isolamentos, eles ficam isolados, eles normalmente usam roupas, porque como é automutilação, eles vão usar roupas, por exemplo, de mangas compridas. Então, são vários indícios até chegar nessa última fase. E o que está acontecendo? Porque tem muitos pais que estão desapercebidos. Então, os psicólogos têm visto o seguinte: para chegar nesse nível de chegar ao óbito, não é um problema apenas com os filhos. Infelizmente, a família também precisa de ajuda. Por que eu vim falando antes da família? Justamente por isso. Porque às vezes a gente joga a responsabilidade apenas para o adolescente, para o jovem, e está tendo uma falta de diálogo em casa. Às vezes, infelizmente, pela correria do dia a dia, esses adolescentes não estão sendo assistidos. Ou, é fase, deixa lá mesmo. Cheguei, deixa ele isolado lá, precisa de ficar um tempo sozinho para ver se melhora. Será? Ele está sendo monitorado? Ele está sendo assistido? Porque isso é um perigo. Está sendo um perigo tão grande que a polícia está realmente alertando os pais. Tem se vocês verificarem na internet, nos sites que falam sobre isso, a polícia diz o seguinte: pais, monitorem o uso da internet, frequente as redes sociais dos seus filhos, observe os comportamentos estranhos deles e, sobretudo, converse e conscientize os adolescentes a respeito dessa brincadeira, que de brincadeira não tem nada. Atenção redobrada com jovens que apresentam tendência à depressão, isolamento, angústia profunda, porque é algo que precisa ser tratado. Então, o que os psicólogos eles estão falando? Às vezes a família está com uma lacuna muito grande dentro de casa. E aí, quando se percebe, é através do filho. E aí, é isso que eu queria trazer para vocês na questão do quê? Nós precisamos batalhar pelas nossas famílias. Nós precisamos batalhar pelas nossas crianças. Nós precisamos batalhar pelos nossos jovens. Aqui é um período muito pequeno que eles ficam com a gente. O que a gente pode passar, a gente passa. Mas muitas de vocês aqui podem nem ter filho aqui dentro, nem ter ninguém, nenhum parente. Mas aí fora, a gente precisa alertar. Porque o mundo não brinca. O diabo ele tem realmente as suas estratégias e cada dia mais tem sido de forma mais incisiva, mais agressiva. Para vocês terem uma ideia, além desse, que infelizmente não é o único, existe um jogo chamado Fada do Fogo. Esse jogo é um jogo mais apropriado para crianças de até 10 anos. Mas é assim impressionante e terrível, só o Senhor, porque tem crianças de 7 anos fazendo aqui essas etapas desse jogo, porque é um jogo para criança. O nome se chama Fada de Fogo. E esse aqui, ele mostra o seguinte: à meia-noite, a dica do jogo é o seguinte: tem umas fadinhas, eu não trouxe a foto aqui, mas depois a gente pode passar. Tem umas fadas, e elas dizem o seguinte: à meia-noite, quando todo mundo estiver dormindo, levante-se de sua cama e circule a sala por 3 vezes, dizendo as palavras mágicas: Reino Alfei, pequenas e doces fadas, me deem o poder. Eu lhe peço. Então vá para a cozinha silenciosamente, para que ninguém note,
você ou a magia das palavras desaparecerão. Ligue o gás do fogão às 4 bocas, mas não acenda. Você não quer se queimar, certo? Depois volte a dormir, que o gás mágico virá até você. De manhã, quando acordar, diga: obrigado, Alf, eu me tornei uma fada. E você se tornará uma verdadeira fada do fogo. Terrível. Em alguns países, teve mães que pegaram as filhas já totalmente queimadas, parte do corpo. Então, gente, é lamentável, porque é um jogo com fadinhas brilhantes, a foto é chamativa, é bem colorida. Então, aparentemente, parece algo inofensivo, mas é diabólico. Então, nós precisamos estar atentos, porque a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós somos filhos do Rei dos Reis. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E o Senhor dá estratégia, o Senhor dá condições de nós tomarmos uma posição em atitude. Só que nós, como igreja, precisamos nos posicionar. Porque muitas vezes a gente está nesse conto de não ter nada a ver. Imagina, isso aqui é inofensivo. Isso aqui é uma coisinha... talvez seja inofensivo para nós, que já temos uma idade, uma consciência de entender que aquilo ali jamais pode ser feito. Mas será que para uma criança de 5, 6, 7 anos, como uma menininha, a mãe dela levantou de madrugada? Eu até trouxe esse relato aqui, peraí. A mãe diz o seguinte: eu acordei durante a noite sentindo um forte cheiro de gás. Minha filha de 7 anos tinha acabado de sair da cozinha e ir para o quarto. Descobri que ela tinha visto na internet tudo o que precisava fazer para se tornar uma fada do fogo. Se eu não tivesse ido verificar na madrugada, nossa família não teria acordado pela manhã. A mãe não quis ser identificada para não causar polêmica aí, mas ela mostra, tem uma foto, quando vocês procuram na internet fada do fogo, tem fotos de crianças queimadas. Porque se você pensar bem, você vai ligar o gás, é uma coisa que não vai causar um impacto de imediato, porque eles não mandam você acender fogo, é só realmente o cheiro do gás, mas vai ser exalado pela família inteira, pelas crianças, e no outro dia, não só as crianças, a família inteira morre. Então, é algo assim, aparentemente sutil, mas de uma maldade e de o diabo ele age de uma forma bem estratégica. Porque as crianças não vai contar para a mãe que quer virar uma fada do fogo, muitas vezes. Mas é isso que a gente precisa ver. Pais, estejam atentos. É melhor cuidado em excesso do que a falta dele. Porque talvez pode ser tarde demais. Então... E detalhe, às vezes a gente conversa com os nossos aqui, eles, para vocês terem uma ideia, a fada do fogo eu não conhecia. Eu comecei a falar, tomem cuidado, porque vocês são pequenos ainda, mas tem alguns jogos aí que vocês não podem. Eles é que trazem. Não, tia, mas fora esse da baleia azul que meu amigo brinca e tudo mais, tem outro da fadinha do fogo. E isso são crianças de 7, crianças de 6... as nossas crianças, elas conhecem. Então, às vezes a gente acha, não, eu não vou comentar, porque eu não quero... O suicídio, inclusive, voltando a falar desse assunto, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela pede para não ser divulgado numa questão alarmante. Eles até omitem alguns dados, justamente para não dar um incentivo. Porque tudo aquilo que eu termino deixando na mídia de uma forma muito exposta, polêmica, para muitos se torna algo desafiador. Então, eles terminam pegando isso como um gancho para praticar. Então, a OMS, ela não divulga. Mas como aqui só tem pais, vale a pena trazer para vocês um relatório que a Organização Mundial da Saúde aponta. Aproximadamente 800 mil pessoas dão fim à sua vida a cada ano no mundo. Sendo o Brasil, infelizmente, queridos, o 8º país nas Américas em número de suicídio.
Isso realmente não é divulgado, mas vocês podem ir lá no site da Organização Mundial da Saúde e vocês vão ver esse número. Por quê? Porque não pode ficar dando ênfase, né, fazendo aquela mídia toda televisiva, para que eles não se sintam atraídos para praticar. Mas é algo que nós precisamos estar atentos. Porque o suicídio é algo silencioso. Eu não vou entrar na questão do que causa em si propriamente, porque tem quem diga que é doença da alma, tem quem diga que é infelicidade, falta. Mas uma coisa é certa, ele é causado pelo quê? Extrema tristeza. É um ato de desespero em que a pessoa se vê no momento de tirar a própria vida. Não é algo voltado só aos adolescentes, mas é o que está no momento causando muito alvoroço, principalmente no meio das autoridades. Por quê? Porque eles estão fazendo relatórios com médicos, com clínicas, com várias, e não estão encontrando uma solução a não ser orientar bem os pais. E nós, como pais e como igreja, não só precisamos tomar uma posição de orientar, estarmos atentos, mas de orar para que o Senhor possa alcançar a vida de outros pais que estão desatentos e que muitas vezes estão deixando passar desapercebidos. E estarmos juntos nisso, porque a palavra diz que a nossa igreja, a igreja do Senhor, ela tem poder para mudar o mundo. E a Bíblia diz que eles esperam com ansiedade a manifestação dos filhos da luz, dos filhos do Senhor. Como igreja, nós precisamos nos levantar. Em momento de caos, é hora de mostrar o quê? Existe luz, existe saída. Porque o Senhor diz que o Senhor é a esperança. Né? Esse não é o momento, não é a única vez que acontece, não é isolado, mas nós precisamos estar atentos para o que acontece nesse momento. Se não bastasse isso, esse aqui não vou passar todos, mas esse aqui tem mais um, que é a famosa Loja de Suicídios. É um filme para criança que eles lançaram em 2012. Glória a Deus, não permitiram vir para o cinema brasileiro, mas ele está disponível. E esse filme, ele tem até um trailer que é chamativo para as crianças. E esse filme, ele diz o seguinte: a história acontece em uma cidade triste e depressiva, onde ninguém mais se diverte. A cidade está sempre cinzenta, as ruas com um trânsito confuso e cercado por enormes prédios com pequenas janelas. Nas calçadas, as pessoas se arrastam desanimadas, é possível perceber as olheiras, o olhar sempre para baixo e por aí vai. E aí as pessoas não têm mais motivos para viver. Enquanto isso, pessoas se jogam diante do primeiro carro que vem ou se atiram de prédios mais alto. Eles têm uma loja que eles oferecem artigos para o suicídio. Isso aí, a morte se torna um artigo de venda nessa loja, para vocês terem uma ideia. E aí, a única coisa que é proibido é se suicidar em lugar público. Por quê? Quem se mata publicamente recebe de imediato um recibo de multa que é colocado no corpo e os familiares ficam com o encargo de pagar uma multa pesada. Olha só a ideia do filme. Então, assim, para vocês terem uma ideia, que as mídias sociais são uma bênção. Facebook, tá? Um desenho. Não é um filme para adulto, é um filme para crianças. Tá? De até 12 anos. Então, assim, a gente olha e a gente fica assustado, né? Porque é muita coisa que vem bombardear as nossas crianças. Mas eu continuo falando, nós não temos que olhar para o problema. Nós precisamos olhar que existe solução. E nós temos que nos levantar através dessas informações e nos posicionarmos. Porque as crianças estão sendo bombardeadas com isso e muito mais. Então as mídias, como eu estava falando, é uma bênção. Facebook, conseguimos falar da palavra, divulgar através das mídias, conseguimos usar o WhatsApp, conseguimos várias. Mas existem os dois lados, a bênção e a maldição. Elas podem ser usadas também para canais em que o diabo propaga formas
de incutir nas crianças de que a maneira melhor que se tem é não viver uma vida com problemas ou é não ter dificuldade, é tirar a vida. Então, as estratégias são das mais satânicas e demoníacas, mas nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque essas crianças, elas passam para a gente com uma inocência. Mas não tem nada a ver não, é um joguinho legal, que se você não conseguir, existe uma segunda fase. Então eles mesmos trazem para a gente, muitas vezes até aqui, como uma forma legal de se divertir. Então cuidado, porque o divertimento muitas vezes pode trazer consequências drásticas. Voltando aqui para o que eu estava falando. Esse 13 razões para o suicídio, eu vi também essa série, mas como eu não assisti, eu não fui atrás, eu procurei não trazer para comentar. Entendi. Então, essa realidade, agora o que eu quero trazer para nós, essa realidade que o pastor Serginho está falando, muitos dos nossos jovens estão assistindo. Ele está falando de uma série, eu vi, mas eu vi por cima, então não tenho propriedade para falar, porque eu não assisti. De 13 séries, 13 razões para o suicídio. Eles falam de que o adolescente tem formas de aliviar a sua dor, e eles vão trazendo... Sim. Só que o que acontece? Realmente, aí a gente já parte para a parte dos nossos jovens, que é o que eu vi lá nos nossos adolescentes, nossos jovens, que a Baleia Azul também, só que é algo mais dinâmico, é algo mais, tem regras para seguir. Esse daí é um episódio, você cumpre a série se você quiser, assiste a série se você quiser. Mas o da Baleia Azul, eles ameaçam. Porque eles são, os adolescentes são questionados, mas por que você não sai? Por que quando está em determinado passo, que chega até próximo da sua morte, você não sai? Porque eles ameaçam de matar a família, eles ameaçam de pegar pessoas que eles amam, e eles fazem uma espécie de terrorismo. Então, muitas vezes ameaçados e tensos com essa questão do que pode acontecer com a minha família, qual é o reflexo que pode trazer, eles acham que sozinhos podem conseguir resolver isso. Mas o fim realmente tem sido trágico. Não tem ido tão além, porque as autoridades já começaram a estar em cima para tentar coibir esse grupo de pessoas que, na verdade... tá aí? Pode passar aí de novo da fadinha? Quem está aí atrás pode pôr da fadinha? Tá. Eles vão ter... essa daí é a fadinha. Se você for ver, é um desenho que aparentemente não tem algo que vá levar, né? Você nem imagina que é algo voltado a essa questão aí suicida. São as fadinhas, e as crianças, principalmente as meninas, terminam seguindo as orientações para se tornar uma fada do fogo. Então, assim, mas agora voltando até o que o pastor estava falando, o pastor Serginho aqui. Queridos, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os nossos jovens, os nossos adolescentes, e sentar eles e começar simplesmente a não vai, não pode, e não é isso. A Bíblia não diz. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que deve andar. O que é instruir? Pelo menos penso eu, segundo a palavra, é ensinar. Porque infelizmente, às vezes a gente proíbe simplesmente, não explica o motivo, e a criança, por que não pode? Não pode porque não pode, pronto, não me questiona. Só que não explica. Lá fora, eles vão ter uma explicação mais convincente, ou talvez totalmente distorcida, e eles vão acreditar. Então não fale simplesmente, não assista porque você é cristão, você é da igreja, a igreja não... Porque infelizmente às vezes a gente escuta. Por que você não pode? Porque lá na igreja não deixa. É isso? Não é isso. Você não pode, porque isso fala sobre coisas, é proibido você tirar a sua vida. A vida quem deu foi Jesus. Explique, ainda que seja para uma criança, porque eles entendem. Te garanto que eles entendem. Eles explicam para a gente, muitas vezes, coisas que até a gente fica de boca aberta. Então explica, perca um tempinho ou ganhe um tempo explicando.
explicando de uma forma didática, que eles possam, não faça isso, porque infelizmente lá fora tem pessoas maldosas ou desprovidas da visão da palavra do Senhor, que estão ali para manipular muitas vezes, e eles vão explicar de uma forma errada. Eles vão orientar o seu filho, a sua filha, ou a criança que você conhece, de uma forma completamente errada. Então nós temos que aprender a falar não e explicar. Porque criança é curioso, adulto também é. Quando você tem um não, você quer saber o motivo. Porque você explicando, eles vão ser missionáriozinhos e eles vão explicar para outras crianças. Como a gente tem feito testes. Você conta alguma coisa e explica. Amanhã ou depois eles voltam com testemunho de que eles mesmos evangelizaram onde eles estão. Então nós temos que preparar as crianças, os adolescentes, não para eles serem estranhos lá fora. Estranhos que eu quero dizer, não posso porque eu sou crente, porque a Bíblia, porque lá na minha igreja é proibido. Não, eu não posso porque segundo a palavra, isso não é de Deus, isso é pecado, e o pecado é aquilo que me separa de Deus. Você vai explicar de acordo, claro, com a idade do seu filho, mas nós precisamos deixar crianças, jovens, adolescentes instruídos. Porque a melhor coisa que tem é eles estarem lá fora e eles serem luz. Mas não adianta a gente chegar e simplesmente fazer aquela, sabe, simplesmente chegar neles, começar a jogar um monte de informação, não pode, é proibido e tudo mais, e não explicar. Porque primeiro, dependendo da idade que eles têm, nem crédito eles vão dar. Voltando aqui, quando eu falei para vocês da questão que os psicólogos, eles falam que o que mais preocupa é que quando chegam a esse nível, muitas vezes de dar fim à própria vida, é que o problema não só é com os adolescentes, só com esses jovens às vezes, é a família que está doente. Então, trazendo para esse início que nós somos lá, e nós olhamos aqui no Mateus 13:44, voltando lá, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem, compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. Nós cremos que realmente é algo precioso, assim como a nossa família, assim como os nossos lares. Então, diante dessa palavra que o Senhor nos trouxe, eu tenho até algo para falar quando nós falamos de propriedade, de terreno, de herança. Os filhos são herança do Senhor, amém? Quando a gente fala de propriedade, que aqui está falando de um campo, a propriedade no direito, ela tem você compra um imóvel, esse imóvel é passado para o seu nome, a posse do imóvel, você tem uma escritura, esse imóvel é seu. Ninguém toma de você, exceto se você não cuidar dele. No direito tem algo que se chama uso capião. Se você tem um imóvel e esse imóvel não está sendo cuidado, a gente chama assim, ele não está cumprindo a sua função social. Você não cuida, não limpa, não zela do seu bem, ele pode ser tomado por uma outra pessoa que não pagou por ele. Ela pode ter direito no seu imóvel. E aí você fala, mas eu tenho uma escritura. Você vai na frente do juiz, mostra a sua escritura. Mas aí ele vai falar, ele ficou determinados anos cuidando de um bem que era seu e você não cuidou. Então, a partir de agora, esse bem não é mais seu. Mas eu paguei por ele, mas você cuidou dele? O filho é seu, Deus te deu, você cuidou dele? A família é sua, Deus te deu, mas você está cuidando dela? Porque aí pode vir alguém que esteja cuidando dela melhor que a gente e vai ter direito legal sobre ela. Então é muito complicado. No mundo espiritual é assim. O direito, ele diz isso para nós. Se você tem um bem, você pagou caro por um imóvel, mas você deixou ele lá. Ah, é meu mesmo, deixa lá. Cuidado. Se alguém for lá no seu bem, começar a cuidar dele, limpar, fazendo aquela hortinha, assim, ele começa primeiro, posso plantar um pezinho aqui de abacate, sei lá, só para o terreno não ficar vazio? Pode plantar. Aí você não fez nenhum contratinho com ele, ele vai plantando. Amanhã ele pega metade do seu terreno, aí depois ele pega mais um pouco. Depois ele fala, eu estou cuidando do terreno inteiro, fica aí, pode ficar. Aí ele vai ser o dono do seu terreno.
O que você pagou, o juiz falou, peraí, você não cumpriu com a função social do seu terreno estava abandonado. Chegou outra pessoa e fez o que você não fez. Então agora é dele, é dela. Sai a fadinha de fogo. Então, queridos, a mesma coisa é a nossa família. O tesouro escondido, eu achei tremendo essa questão quando fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Porque se nós trouxermos o reino dos céus, é alegria, é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E o Espírito Santo, a alegria no Espírito Santo está lá na nossa família, porque a Bíblia diz que o Senhor teve esse zelo de unir o primeiro casal, por isso que eu trouxe essa introdução. Depois veio lá com o primeiro milagre de Jesus na família, mostrando a importância da família. E aí a gente vê aqui que o reino dos céus é semelhante a esse tesouro. É algo escondido, mas escondido por quê? É algo que alguém viu que tem um valor, vendeu tudo que tem. Como assim vendeu tudo que tem? De repente, esse valor que a gente está vendo aqui, mas eu vou vender, eu não tenho muito recurso. O que eu vou fazer? Como assim, Karina? Eu vou vender tudo que eu tenho não estou entendendo. Não, o tempo é dinheiro. Tempo é algo muito precioso. Talvez o nosso tempo tem que ser maior com a nossa família, pela nossa família. Nós temos tendo a oportunidade aí dos irmãos trazerem vários cursos, várias formas, ferramentas de nos ajudar na igreja. Porque às vezes, querido, você pode estar numa situação de não conseguir fazer isso sozinho. Olha, eu já fiz tudo o que eu pude, eu não sei o que eu vou fazer mais. Seja com meu filho, seja na minha família. Porque de repente essa brecha que esses psicólogos estão falando, peraí, cuidado. Não é só os adolescentes que estão em perigo, a família também. Porque ela não está correndo atrás, ela não está... Por que ele chegou a esse ponto? Ela não viu antes? Então, peraí, a família não está se comunicando, a família está desestruturada. Então, peraí, eu preciso de ajuda. Eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. A palavra está aqui para nos ajudar. Mas a comunhão com a igreja justamente também para nos fortalecer. De repente, você sozinho não tem condições, eu não sei o que eu vou fazer. Mas nós temos pessoas, temos pastores, temos irmãos que podem nos ajudar. Temos profissionais, dependendo do nível do problema que você esteja enfrentando. Se é um problema realmente que precisa de uma ajuda profissional, também não se atenha. Mas muitas vezes você vai precisar de uma pessoa, alguém do ministério que possa te ajudar, orar com você, realmente te ajudar a solucionar esse problema. O que nós não podemos é nos calar ou ficarmos com esse problema sozinho e as nossas famílias se perdendo. Porque é muito triste você ver de repente um lar, a família abençoada e de repente Por quê? Porque a gente vê que os nossos dias são corridos, nós não temos tempo muitas vezes para mal conversar com quem está em casa e vem os filhos e começa aquela correria, aquela loucura. Deixa lá, amanhã a gente conversa e tal. E vai passando. E esse vai passando. Quando você vê, cada um num cômodo da casa, às vezes a gente se comunica por celular. Todo mundo na mesma casa e a gente não consegue mais falar. A gente às vezes... Então assim, o tempo, o investimento que está aqui, nós podemos usar como o quê? Nós vamos comer mais juntos, vamos fazer mais programações juntos como família. A gente precisa resgatar, irmãos, essa questão de família, de estarmos juntos almoçando. Mas vai almoçar junto com a minha família, vai me mudar alguma coisa? São pequenas ações que mudam a vida da gente. São regando a plantinha dia após dia. Casamento não é assim? Para que eu vou dar flor hoje? Temos que todo dia cultivar. Porque é assim, a gente precisa todo dia colocar um pouquinho de água, regar um pouquinho. Por quê? Porque senão aquilo ali vai ficando cada vez mais frio. Relacionamento em casa não é diferente. Vamos promover mais encontros na nossa família. Eu não estou falando família nem primo, tio, isso é uma bênção. Mas às vezes está faltando dentro dos lares. Às vezes a gente não lembra qual foi a última vez que a gente comeu todo mundo junto. Assim, é uma coisa simples, mas às vezes está faltando o simples. Às vezes a gente quer enfeitar tanto, fazer tanta coisa. Só se eu buscar. E às vezes é nas pequenas coisas que a gente está ali. Por quê? Porque se a gente estiver mais próximo, se a gente estiver mais junto, se a gente estiver unido,
a família tem o quê? Tem mais liberdade para compartilhar. É assim, se você tem um amigo que você tem mais comunhão com ele, está ali próximo, quando tem alguma coisa, você consegue se abrir. Mas às vezes vai criando tanta barreira por conta dessa distância. Ah, mas é tão corrido, não dá tempo. O importante é que a gente está se vendo. Aí a gente parte para aquela... Tem um livro que chama As 5 Linguagens do Amor, né? Que são tempo de qualidade. Às vezes a gente está no mesmo ambiente e a gente não tem tempo de qualidade. Por quê? Porque às vezes a gente não conversa, não dá uma palavra. Está todo mundo junto e às vezes a gente está todo mundo disperso. Então, isso vai o quê? Esfriando. Então, são pequenas atitudes, são pequenos gestos que faz com que a gente vá voltando. Não é o único, não estou falando que isso é a única solução, não. Como eu disse, tem casos que precisam de intervenções maiores, mas a gente não pode realmente deixar isso passar despercebido, porque senão nós vamos deixando tudo como não tem nada a ver, e até a própria Bíblia diz, o amor vai esfriando. Tudo é muito comum, tudo é muito natural, mas é natural hoje os filhos serem rebeldes. Ah, é natural as crianças serem assim dispersas. É normal. E a gente vem com essa mesma mentalidade. Ah, é normal, isso aqui não é normal. Não é normal. Não é normal. Nós temos que profetizar nos nossos lares, porque os lares precisam ser diferentes. Os nossos lares cristãos, precisamos ter realmente esse vinho, essa alegria dentro das nossas casas. Nós precisamos realmente um renovo, porque nossa casa, o nosso lar, gente, é o lugar de refúgio, fortaleza. E muitas vezes você pergunta, ai, não quero ir para minha casa não. Ai, lá na minha casa eu detesto. Ai, eu não gosto da minha casa. Ai, na minha casa é terrível. Por quê? Ah, porque na minha casa só tem briga, na minha casa só tem... Então nós precisamos fazer do nosso lar um lugar realmente abençoado. E a palavra de Deus nos diz isso, que nós podemos ter lares abençoados. Problemas nós vamos ter? Vamos ter. Mas com o Senhor, nós podemos todas as coisas. Nós podemos, através da palavra, da comunhão, da oração... Nós podemos o quê? Fortalecer as nossas vidas, as vidas dos nossos, para que nós venhamos ter famílias restauradas, famílias edificadas. Porque famílias restauradas são a igreja sadia. A igreja não somos nós. As nossas famílias não são a igreja. Então nós precisamos estar saudáveis. Como é que nós vamos ajudar o outro se nós estamos doentes? Nós precisamos estarmos atentos para as pequenas coisas. O pastor Will, ele até pregou isso no meu casamento e eu sempre lembro disso, sobre a raposinha. A gente se preocupa muito com a raposa grande, que vai vir e vai destruir tudo. Mas são as raposinhas que passam lá na cerca, que muitas vezes estão danificando toda aquela vinha. São as raposinhas que a gente não presta atenção. E essas raposinhas, elas são terríveis. Por quê? Porque a gente só presta atenção naquela coisa grande. Ah, mas aquele pegar... Não é isso, deixa para lá. Nós temos que prestar atenção nas mínimas coisas. Nós temos que ser prudentes, vigilantes. E eu creio que o Senhor, quando Ele traz algo, é porque Ele quer realmente restaurar. Porque o Senhor tem prazer, amados, na nossa família. A nossa família é do Senhor. Amém? Nós temos que profetizar mesmo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma bênção. A gente vê crianças por aí. Tem muitas questões dessas aqui. Crianças sendo assoladas. Mas nós vemos crianças abençoadas. Que profetizam. Que pregam. Que falam da palavra. Que são desse tamanhozinho. Mas já são cheias da unção. Nós temos alunos abençoados. Nós temos que investir nessa nossa geração. Não podemos deixar passar despercebido. Nós temos que tampar as brechas. Aonde tem brecha, vamos tampar as brechas. Vamos tampar as brechas da família. Porque às vezes as crianças estão procurando realmente, às vezes elas estão procurando resolver problemas que os adultos criam. Então assim, é algo muito maior. Eu estou trazendo algo voltado para esse alerta. Mas às vezes é algo muito maior. Eu queria pedir para o grupo de louvor, para a gente ter um momento de clamar pelas famílias. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias e que o Senhor restaure e que o Senhor realmente fortaleça as nossas famílias. Família é a base.
A família não pode acabar e não pode ser assolada dessa forma. Eu digo isso, amados, porque até saindo um pouquinho aqui, eu falo isso por conta de cada dia o número maior de famílias que se desfazem por N problemas. E isso está sendo assim meio que agravante, porque em 10 anos o número de divórcios subiu 160%. As famílias têm sido assim assoladas. Então eu peço que nessa manhã, com a bênção do Senhor, e que Ele venha realmente no nosso meio, na igreja, a gente venha se preocupar com aquilo que tem valor, que são as famílias, que são as crianças, que são o nosso futuro. Porque é muito triste você ver um lar tão bonito, que se inicia com a bênção do Senhor, e a gente tem largado por tão pouco. A gente tem abandonado assim por tão pouco. É complicado porque às vezes você vê casais tão jovens que não querem mais pagar o preço. Hoje em dia casamento tem sido um contrato, porque é mais fácil desfazer. E não é esse o plano de Deus. Deus, quando fez o casamento, quando fez a família, foi uma aliança eterna que o Senhor fez conosco. Amém? E eu creio que isso pode ser restaurado. A gente tem que, nossa visão realmente tem que ser, vamos manter as nossas famílias saudáveis, firmes, para que o Senhor possa fazer e continuar fazendo grandes coisas através dos nossos lares, através das nossas vidas, através das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que são o futuro da nossa nação. Que a gente possa levantar nessa manhã e realmente clamar para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que é uma nação assim tão próspera em tantas coisas, mas tem sido número 1, número 2, oitava, tem ranking, tem tido num ranking de tantas coisas ruins. E o divórcio tem sido uma delas, a destruição das famílias tem sido uma delas. Então vamos orar, porque nós podemos, através do poder da oração e através do nosso posicionamento no Senhor, mudarmos a situação da igreja, porque a igreja tem poder de transformar. Amém? Graça e paz. Eu senti vontade de vir falar um pouquinho, né? O que a irmã está falando, eu e meu esposo somos batizados há 21 anos. Hoje, quando eu me batizei, eu estava grávida do Lucas. A maioria dos irmãos conhece meu filho mais velho. Eu estava grávida do Lucas com 2 meses, ele estava na minha barriga. Fui batizada, né? E o Lucas estava na minha barriga. Então eu falo que ele foi batizado junto comigo, mas ele também já se batizou aqui. Há 21 anos nós servimos ao Senhor. Lutas tivemos muitas, desde quando o Lucas estava no meu ventre, desde quando o Lucas nasceu, muitas lutas. Só que, irmãs, eu vim só pedir, as irmãs que têm os filhos pequenos, por mais luta que vocês têm, os casais, as irmãs que o esposo não vem, ou os irmãos que as esposas não vêm, se vocês tiverem a oportunidade de trazer os seus filhos, tragam. Desde o Lucas, bebezinho, a gente sempre estava na igreja. O Lucas foi ali, ó, trabalhado, escola dominical de manhã. O Lucas foi ali, o Lucas está um jovem hoje que tem 20 anos, fez domingo 20 anos e está aqui. A Laís fez 10 anos e vai se batizar agora, sábado. Ela quis, a pastora Ruth falou, quando as crianças quiserem se batizar e sentirem, ela não ia impedir. Nós chegamos para ela e conversamos, falando que a Laís queria, e a Laís está fazendo a aula e vai se batizar agora, sábado. Irmãos, eu fui criticada pela minha família, pela minha cunhada. Teve uma vez que ela chegou para mim diretamente não, mas, né, para a família, para o meu esposo talvez, e falou assim, a Su não deixa o Lucas respirar. Minha cunhada, tem 4 filhos, inclusive um filho dela está aqui com a gente, que a gente conseguiu trazê-lo. Os outros 3 estão espalhados, infelizmente, né? Um dos meus sobrinhos, que eu amo muito, é homossexual, o filho dela. E os outros estão espalhados, não estão vindo para a igreja, somente o Natanael, que os irmãos conhecem. Então, essa minha cunhada, ela me criticou uma vez. Ela falou que eu não deixava o Lucas respirar. Por quê? Porque eu não deixava o Lucas sair sozinho. O Lucas não foi criança que foi criado no meio da rua. O Lucas não foi criança que foi criado na casa dos outros. O Lucas não foi criança que a minha sogra criou. Foi eu e meu marido. Quando não tínhamos quem cuidasse do nosso filho, eu saía do emprego para ele trabalhar, para me cuidar. Foi momentos difíceis? Foi, que eu tinha meu pai doente, o Lucas pequeno, a gente pagando aluguel,
mas foi pelo meu filho. Ah, não, vou trabalhar e vou deixar em qualquer lugar. Não deixe em qualquer lugar. O que a irmã Karina está falando, eu quero que vocês, que têm crianças pequenas, é difícil trazer para a igreja. Tem uma irmã que vem aqui, que eu não sei se ela está, ela traz os 4 dela. Eu não sei se ela está aqui, vocês sabem quem é. Sua sobrinha, ela traz os 4, eu vejo que o esposo dela não vem com ela. E ela vem com os 4, e eu tenho orgulho dessa irmã. Porque o que ela está fazendo não é fácil. Ela vem com o carrinho dela, dia de chuva, ela desce os 4 e vai colocando ali, ó, tudo ali. E bagunça, tem uns que bagunçam, tem outros que falam, ela fica chamando atenção, mas ela está trazendo, olha que coisa linda. Gente, coisa linda. Vocês casais que estão aqui com os crianças pequenas, não desistam. Porque eu e o Oswaldo não desistimos. Não desistimos. Eu falei para o meu irmão agora, quando a irmã estava falando aqui, eu falei, o que ela falou, eu lembrei da Sônia, porque a Sônia falou que eu não deixava meu filho respirar. E os filhos dela, infelizmente, respiram demais. E estão se desviando do caminho. Gente, não é isso, deixar seus filhos respirarem, seus filhos viverem. A gente sim tem que ensinar. Teve uma época que o meu filho tinha um amigo, inclusive ele tem esse amigo até hoje, só que ele sai menos, ele não sai com esse rapaz. Eu falei para o Lucas, a tendência é você levar o Caio para Cristo. O Caio já veio várias vezes aqui, já abraçou o pastor, bem magrinho. Ele já veio aqui, mas ele não é evangélico. Eu falei, a tendência é você levá-lo para Cristo, não o Caio levar você para o mundo. Vocês não podem pedir de seus filhos ter amigos, não. Seus filhos têm que ser portal de bênção para os amigos deles. Mas assim, cuidem. Eu agradeço, Karina, pela oportunidade. Eu peço que vocês cuidem, não desistam. Está chovendo, a gente não vai. Não, pega o guarda-chuva, para isso tem guarda-chuva, enrola bem, faz o pacotinho e vem. Porque, olha, vai ser plantado no coração dos seus filhos o que foi plantado no coração do Lucas e da Laís. Irmãos, luta nenhuma. É difícil levar. Não é difícil. Vocês vão ver o quanto é bom quando vocês tiverem os seus filhos da idade do meu, que hoje está aqui servindo a Deus. Eu louvo a Deus por esse ministério, porque foi onde ele se encontrou. Ele está aqui louvando a Deus e procurando, está na habitude e procura cada vez mais buscar o do Senhor. Não desistam, peço por você, por favor, não desistam da sua família, do seu esposo. Ore para que seu esposo venha, para que a sua esposa te acompanhe. Não desista dos seus filhos. Porque ontem nós 4 fomos passear um pouco de manhã. Fazia tempo que a gente não tinha condições nem financeira e nem tempo, porque às vezes eu trabalho dia de sábado, de ir para o shopping um pouquinho. Nós fomos assistir um filme, nós 4 juntos. Teve um momento no cinema que eu olhei, irmãos, sabe assim, para os 3, dando risada, porque foi um filme alegre que a gente foi assistir. Eu agradeci a Deus. Eu olhei para os 3 assim, eu sentada e todo mundo rindo. Eu olhei para os 3 e falei ali dentro do cinema, Senhor, obrigada. Obrigada pela minha família estar junta. Obrigada por nós servirmos ao Senhor. A oração que a irmã fez antes da palavra, ela falou assim, vamos orar. E ali eu orei e agradeci, Senhor, obrigada, porque eu e minha família servimos ao Senhor. Irmãos, não é fácil. Às vezes você não tem uma roupa legal para dar para os filhos, às vezes você não tem um alimento, mas a única coisa que vocês não podem deixar faltar é a palavra. Hoje eu e o Oswaldo estamos passando por muitas dificuldades, muitas lutas, mas estamos firmes. Muitos irmãos veem a gente alegre e feliz, nós somos alegres e felizes, porque o Senhor tem feito isso nas nossas vidas. Mas a gente não tem deixado nossos filhos passar fome, igual eu falei para minha sogra esses dias, que eu estou morando com ela, porque felizmente o Oswaldo ficou desempregado, eu também. Estamos morando com a minha sogra até, creio que a gente vai conseguir construir nossa casa, nós não conseguimos ainda. Mas vamos conseguir levantar em cima, que a gente está com o projeto de levantar em cima da casa dela. São lutas difíceis, irmãos. Sabe, eu estou morando em um cômodo, porque eu construí correndo para sair do aluguel, o pastor sabe. Só que eu cheguei esses dias à noite do serviço, que eu chego umas 8 horas super cansada. Eu tomei um banho, sentei na cama e vi os 3 ali comigo, naquele cômodo, sabe? E eu agradeci a Deus, porque é melhor você estar em um cômodo com Cristo do que numa mansão sem o Senhor. Não desistam da tua família. Lutas vão vir, mas lutem junto. Não desistam do Senhor. Não desistam de vocês trazerem os seus filhos, de mostrar o que é certo, o que é errado, de falar o que é certo, o que é errado. Porque eu trabalho numa escola onde muitos pais jogam as crianças lá dentro, irmãos. Eu tenho visto isso, crianças do integral. Elas entram 7 horas da manhã na escola e vão embora 15 para 6. Crianças que chegam para mim quando eu chego lá. Elas me abraçam e falam, tia Su, eu queria tanto estar com a minha mãe hoje. Tia Su, por que eu estou o dia inteiro aqui dentro da escola? E eu abraço, eu sou muito querida lá, graças a Deus por eles. Eu abraço, eu brinco, sabe, com eles. Mas é crianças que os pais jogam numa escola particular.
Elas ficam 11 horas dentro de uma escola. Gente, é muito triste. E os pais não têm falado do amor de Deus, os pais não têm pregado. Então é muito fácil vocês se livrar do que vocês, tentar resolver. Então vocês têm os seus filhos, as mães que têm filhos novos aqui, crianças pequenas, adolescentes, cuidem, amem e conversem com seus filhos. Porque para mim e para o meu esposo, todas as lutas que a gente teve, nossa, deixa para lá, a gente vai vencer. As lutas, vencemos muitas lutas, mas o melhor de tudo é quando nós olhamos um para o outro e tal. O Lucas chegou em casa esses dias, chegou para mim esse dia, mãe, eu fui dormir 3 da manhã. Fui 3 da manhã, Lucas, por quê? E eu estava quase acordando para trabalhar, porque eu acordo 4. Lucas, por que 3 da manhã? Estava na cozinha estudando a Bíblia. Irmãos, que bom ouvir isso do meu filho. Que bom, enquanto tem muitos pais aí fora que estão sofrendo porque os filhos estão 3 da manhã se drogando, se prostituindo. Então, gente, vale a pena vocês lutarem pela família e pelos seus filhos. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito rápido. John Locke já dizia há 200 anos atrás, a família é a célula-mãe da sociedade. Não há bálsamo em Gileade. Estava me falando através do louvor. A sua família, você pode edificar a sua família como cristão. Ocorreu um episódio na minha família recentemente, que o pastor Disseu sabe. Nós temos pastores na minha família. Nós não podemos dar o que não temos. Como é que está o Senhor na sua vida? Vamos lançar um clamor sobre isso. Que você possa nesse dia, nessa manhã, buscar forças em Deus para ser luz lá na sua casa. Não delegue a ninguém isso. Você mesmo pode ser. A bálsamo em Gileade. Quando procuram um profeta, vão procurar Baal-zebub para procurar uma cura no povo de Deus, o Deus das moscas. E ele fala, por que vai buscar cura em outros lugares? Muitas vezes você pode ser um canal de cura. Se você não pode, não tem isso para dar, busque nos outros, busque ajuda, mas não entregue a sua família. A família é a célula-mãe da sociedade. Se ela estiver doente, é como um câncer, ela vai se alastrar e ela vai estar dentro da igreja. A nossa sociedade está doente por causa disso, porque nossas famílias muitas vezes estão doentes, porque nós não buscamos ajuda. Amém? Graça e paz, irmãos. Com tremor, eu quero falar algo dessa semana para os irmãos. A importância de cuidar dos nossos filhos. Os irmãos sabem o trabalho que é para a gente com gêmeos. É um investimento a cada minuto, todo tempo, é investimento. São crianças, os meus têm 3 aninhos. E essa semana, eu fui colocar eles para dormir, apagamos a luz, e um falou assim, é agora que a gente vai fazer a magia? E eu falei, o que, filho? É agora, mamãe? Ou seja, onde ele aprendeu? Onde ele ouviu? Na escola? Algum desenho? Eu fico todo o tempo com eles. Mas às vezes estão na sala, quietinho, no sofá. Eu estava na cozinha lavando uma louça, fazendo uma janta. Tempo suficiente para o inimigo lançar uma palavra. E a gente já abraçou, a gente já orou. E ontem ele, de novo, ele falou assim, estava escuro, estava à noite, né? Ele, é agora a hora da magia? E aí ele, não, é do pecado, né, mãe? Não é de Deus. O inimigo, ele não tira férias, ele não tira folga.
Os meus filhos são do Senhor. Como a irmã estava falando, os meus também. Desde do ventre, o Caio, a Jéssica, desde pequenos a gente traz, a gente ensina. Mas assim, 10 minutos que deixamos ali assistindo um desenho, ou até na escola, né? Eles aprendem, o inimigo ele lança. A gente não pode ter preguiça de estar com ele. A irmã Ruth sempre fala, o pastor Disseu fala. Não tenha preguiça, fique ali. Eles falam de um outro jeito. Não pode ter preguiça. É todo tempo com eles, é todo tempo investindo. E todo tempo falando a mesma coisa. Não pode, não faça, não suba. Não pode, não bata no teu irmão. É todo tempo, é muito investimento. É muito investimento. Não podemos ter preguiça, irmãos, de cuidar dos nossos filhos. Os meus são muito rápidos. Quem conhece. Eles aprendem versículo, a gente fala 2 vezes, já sabe o versículo. Na mesma velocidade ou maior, o aprendizado com o inimigo também. Onde ele aprendeu isso? Eu apaguei a luz. É agora que agora é a magia? É o inimigo, irmãos. A gente não pode estar cansado, colocar o cansaço na frente. Eu trabalho fora, eu tenho gêmeos, eu não tenho ninguém para me ajudar. Nada. De lavar, passar. Mas isso não me impede de educar os meus filhos. A louça vai esperar. Eles são em primeiro lugar. Amém. Manhã abençoada, onde a gente pode entregar as nossas vidas e ir para casa com outro pensamento. Eles valem a pena. Eles são os nossos tesouros. A Jéssica tem 25, o Caio tem 18. Eu continuo cuidando. Eles não deixaram de ser meus filhos. Eu continuo cuidando. Eles não deixam de ser filhos também quando crescem. Às vezes a gente pensa, já tem 18. Eu estou de olho, irmãos. Com quem você está? Que hora você vai chegar? Está aí mesmo? É minha plantação, eu que cuido. Não é o professor que tem que educar. O professor, ele vai passar o conhecimento. Não espere do professor educar o seu filho. Amém, irmãos. Amém. Queridos, vamos fazer algo diferente nessa manhã. Gostaria que as famílias, se tiver pai e mãe, que se abracem e que nós possamos... Como não tem muita gente, acho que a gente podia vir para frente, as famílias. Vamos ficar juntos, vamos pedir para os pastores orarem, para a gente profetizar e clamar pelas famílias. Esse tesouro escondido que está lá em Mateus é a nossa família. Invista tudo que você tem. Invista oração, em tempo e fora de tempo. A oração é algo precioso e poderoso que você pode manter as suas famílias realmente com a bênção do Senhor e protegidas. Então vamos investir nas nossas famílias. Vamos orar agora. E os pastores puderem orar pelas famílias. Se você estiver com o seu esposo, que vocês fiquem juntinhos. Amém. Você quer falar? Só um momentinho aqui, grupo. Graças a Deus, igreja. Alguns irmãos aqui já me conhecem. Conhecem meu esposo, o Everaldo. Que tá bom. O pastor Disseu não conhece a gente há muito tempo. Somos da casa. E há uns meses atrás, o inimigo começou a colocar na minha mente. Há uns tempos atrás, o inimigo começou a colocar na minha mente que eu tenho 3 filhos. Graças a Deus, sempre fui uma família abençoada. O pastor Disseu, a irmã Ruth, conhece todos eles. Temos o Eleonaldo, 26 anos, vai fazer. A Angélica, com 24. E a Isabel, que vai fazer 16. O Eleonaldo é casado, está um pouco afastado. E a Angélica continua na fé e a Isabel. E meu esposo, aqui, a gente ficou 13 anos no Eliana, a gente saímos daqui. E há um tempo atrás o inimigo começou a colocar assim na minha mente: você faz tudo e ninguém te dá valor. Então meu esposo sempre foi o provedor da casa, sempre trabalhou, nunca deixou faltar nada pra gente. E eu comecei a passar por aquela dificuldade assim, que eu dizia assim:
Senhor, eu estou indo sozinha para a igreja, meu esposo não está indo comigo, meus filhos não estão indo, que eu vou largar tudo, eu vou sumir no mundo, vou deixar todo mundo. A minha filha, 24 anos, casa no mês 7. E eu cheguei há um mês atrás, eu chorando na minha cama, e eu falei assim para meu esposo, eu falei, a minha filha vai casar, eu tenho uma de 15, eu vou largar você, vou largar ela e vou sumir no mundo. E ele chegou e falou assim para mim, é isso que você quer? Você vai jogar tudo pro alto, nossa vida, nossa família? Eu falei, é isso que eu quero. Porque eu sempre tive presente e você sempre faltou. Ele está fazendo curso com o pastor Rodrigo, glória a Deus, pela misericórdia de Deus. Hoje eu tenho uma irmãzinha ali que ela se pergunta assim para mim, ele lava a louça? Eu falo, não, para honra e glória em nome do Senhor. Meu esposo está lavando louça, gente. Aí eu cheguei, quando eu falei isso para ele, aí ele falou assim para mim, nós temos uma família, nós temos nossos filhos, você vai nos abandonar? Eu falei, a Isabel tem 15 anos, entrego ela para você e sumo no mundo. Aí ele chegou e falou assim, não, você não pode abandonar nossa casa, nossa família, nossos filhos. Aí quando foi no dia seguinte, aí eu chorei, me abracei com ele, chorei muito, chorei, dormi. Quando foi no outro dia, por uma fatalidade, eu tive uma discussão com meu filho, assim, de mãe, assim, orientando o filho, que a mãe sempre chama a atenção dos filhos. E ele é casado, mesmo assim é meu filho, é que nem a irmã falou, é fruto nosso, foi nós que temos no mundo, nós temos que cuidar. Aí passou-se um dia, no dia seguinte, ele ligou para mim, ele falou assim, mãe, eu estou com um rapaz que trabalha comigo e ele está procurando uma pessoa para cuidar da mãe dele. A senhora pode cuidar? Eu falei, filho, posso. O meu filho armou um emprego para mim, para honra e glória em nome do Senhor. Porque eu aconselho, eu brigo com ele, eu abraço e eu choro ao mesmo tempo. Mas graças a Deus, Deus não tem deixado nos faltar. Meu esposo, mesmo desempregado, vai fazer 1 ano e pouco, está desempregado, mas Deus tem abençoado, não tem deixado nos faltar nada. E graças a Deus, obrigado pela oportunidade. E eu estou trabalhando, eu chego, ele está lavando louça, a minha filha menor fala assim, mãe, eu cheguei outro dia estressada, ela chegou e falou assim, mãe, para com isso, o pai lavou a louça, o pai guardou a louça. Graças a Deus, irmão, é isso que a irmã falou, é a família. Em primeiro lugar, família, eu amo minha família, eu amo meu esposo. O pastor disse, o senhor faz assim, muitas coisas pela essa igreja, dá muita oportunidade para os irmãos, ensinar aqueles que têm dificuldade. Porque nós estamos com uma dificuldade muito grande no nosso casamento. Muito grande, assim, dele chegar, ele falar comigo, eu chegar, eu falar com ele, eu conversar com ele. Mas para honra e glória em nome do Senhor, eu creio que a cada dia está se renovando. Em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Irmãos, Deus começou um tempo novo sobre esse lugar. É um tempo de arrependimento, amém? E hoje nessa manhã, o Espírito do Senhor vai renovar algumas famílias aqui, amém? E Deus vai começar a renovar sonhos, projetos, corações. E vamos atentar àquilo que Deus tem para nós, amém? Esses próximos dias serão dias de muito alinhamento sobre a nossa vida. E o Senhor começou a falar sobre o pecado de altar, hoje Ele está falando sobre o pecado de família. É um tempo novo. Se abra para o que Deus tem para fazer sobre este lugar, porque dias melhores virão, ao qual nós vamos viver um tempo de gozo da presença do Espírito, amém? Então se abra ao Senhor. Se Deus Ele está te levando num caminho de arrependimento, toma um posicionamento, porque é o Senhor que está fazendo tudo isso sobre esse lugar e sobre a nossa vida, amém? É isso aí. Graça e paz, irmãos. Eu sou a esposa do pastor Serginho e muitas vezes ele está aqui e eu não estou. Mas eu estou cuidando de outras coisas dos filhos. Nós dois não temos problema. Ele é um pastor maravilhoso, ele é um esposo maravilhoso, ele é um pai maravilhoso. Então, como meus filhos estão morando longe, uns estão na igreja, outros não estão,
eu combinei com ele de quando eles precisar, eu estou indo. E ele cuida das ovelhas dele. Aí nós combinamos, mas todo dia a gente se fala, nós dois oramos junto e começamos nosso dia. Mesmo eu estando aqui ou não. Então vocês não me vêem muito aqui, não é porque a gente tem problema. Como casal, nós não temos nenhum problema. Mas os filhos, né? Então ele cuida de um lado e eu cuido do outro. São nossa herança e a gente tem que cuidar. Tá? Eu só queria, porque faz tempo que eu não venho, pode alguém pensar, cadê a mulher do pastor Serginho? Mas a gente está junto sempre, todos os dias. Obrigada. Graça e paz, queridos. É mais um alerta para nós que somos casados, né? Eu já estou com 51 de casado, é uma boa ideia, boa mesmo. Mas nós estamos, assim, socorrendo algumas famílias e nós viajamos a visitar 2 essa semana e infelizmente um obreiro foi daqui, estava tocando trabalho no interior, 24 anos de casado, simplesmente ele foi embora. Falou, não quero mais ver, é a minha opção. E nós, eu e o Serginho, nós somos duros na queda, viu, gente? Vocês pensam uma dupla dura para trabalhar, só nós dois, para restaurar, para tentar tudo aquilo que a gente já tem de experiência, né? Eu tenho mais do que ele, mas a pessoa está irredutível. Eu quero dizer a vocês que está agindo um príncipe, não é tranca-rua, não é bobagem, não é essas porcariazinhas que está batendo por aí. São príncipes que estão trabalhando na mente das pessoas para desfazer as famílias. Viu, pastor Ricardo? Você também é outro guerreiro, está sempre envolvido com as famílias atrapalhadas, não é? Então, esse demônio não tem nada a ver, ele é uma quadrilha perigosíssima e você acha que você é bom, que você é forte, que você é isso. Eu sei até onde eu vou. Eu conheço todas essas histórias. E a gente sabe onde vai e onde vai cair, o que vai acontecer. Mas parece que avisar, falar é de graça, não tem valor, né? Devia fazer um carnê, um negócio assim para ir pagar. Aí talvez desse valor. A palavra de Deus tem sido ministrada com unção, com poder. Olha, veja aí, ó. Karina é a primeira vez que acho que ela prega aqui, né? Então, quem vem aqui, Deus usa de uma maneira tremenda. Há uma unção de cura em todas as áreas, não é? Porque Deus tem prometido para nós uma obra de assombro e de espanto nesse lugar. Agora, Deus não vai encher vaso sujo. Deus quer os vasos limpos, santificados, porque Ele vai usar as pessoas mais simples desse lugar para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Olha aqui, vamos aproveitar. Pode chegar mais à frente, tem mais gente aí no corredor. E nós vamos restaurando as nossas famílias, não deixando de escapar dos casamentos. Gente, como o diabo trabalha na mente. Porque as trocas são as mais horrorosas que eu tenho visto, que é proibido por Deus. Deus odeia o divórcio, Deus odeia. Não pensa que a sociedade pode liberar, mas a Bíblia não libera. Eu não libero o segundo casamento. Ah, mas quem é o senhor? Eu não sou nada, mas você pode ficar cegado, que eu não apoio o seu segundo casamento.
Mas eu luto por ele, pelo primeiro, para que você acerte. Porque uma pessoa viver 24 anos com a outra pessoa e dizer assim: ah, eu não quero mais viver com você. Olha, trabalhando você. Mulher dona de casa, de uma família linda, não é? Um marido que ela mesmo disse que sustenta, não deixa faltar, mas o diabo está aí. Vai embora, deixa, tranca, deixa ele aí. Então, vamos, gente. Vamos ficar conscientes, não fica aí, nós estamos preocupados com tantas coisas, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família. Vou falar. Graça e paz, irmãos. Faz já 2 semanas que eu estou intercedendo por esta igreja. E a única pessoa que sabe um pouquinho é o Gabriel, não conversei com ninguém. E eu estou nos pés do Senhor nas madrugadas. O dia de terça-feira eu tirei realmente para estar com Ele, para buscar o Senhor. E o Senhor me deu uma palavra para esta igreja. Paulo, ele disse assim: não é que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Como? Avançando para o alvo. E o Senhor dizia que muitos nessa igreja está parado lá atrás. E o Senhor disse: igreja, avança. É hora de avançar. Esqueça as coisas do passado. Esqueça, tem muitos que estão parados, estacionados. E o Senhor diz: avança, igreja. É hora de avançar. A segunda é Lucas 10:19. O Senhor dizia assim: fala para a minha igreja que esse poder é deles. Usa esse poder. Ele diz: eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos será dano algum. Nada, igreja. Mas o Senhor diz que a igreja ainda não tomou posse disso, dessa autoridade que Ele deu nas nossas mãos. É minha, é tua. E por isso o inimigo vem. E aí o Senhor me mostrava um exército, a igreja toda vestida como um soldado. E o Senhor dizia assim: gente, eu estou tremendo de temor. Ele me dava Efésios 6:10, que ele dizia assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. É sobre isso que nós temos que lutar. E ele dizia assim: muitos não estão totalmente revestidos. Uns não estão com a espada, outros não estão com o capacete. E querem lutar, igreja. Nós precisamos nos revestir, porque o inimigo não está dormindo. E eu via marchando, e a igreja orando assim. O Senhor falava assim: faz um ato profético. E eu falei: Senhor, quem sou eu? Por muito tempo eu me calei, mas hoje eu quero dizer, esse temor, esse medo. Eu não tenho medo de sair nas casas, eu não tenho medo de orar pelas pessoas lá fora, de falar o que o Senhor diz: vai lá e compra isso, dá para a pessoa, vai lá e dá esse dinheiro, vai lá, faça isso, vai lá, faz uma limpeza. Eu não tenho essa vergonha. Mas aqui eu tenho uma timidez, isso não é de Deus. Mas hoje eu quero dizer que Satanás está vencido e derrotado, em nome de Jesus Cristo. E eu vi essa igreja marchando, e o Senhor disse: faz um ato profético. E eu falei: meu Deus, ato profético. E eu gostaria de fazer. Como que é que um soldado marcha? Marcha, igreja. Como um soldado, porque o Senhor está aqui, pondo em revista o seu exército. E nós vamos orar agora e dizer que Satanás saia da nossa família. Olha, igreja, Deus te deu autoridade, por isso você começa a dizer: em nome de Jesus Cristo, lá nas nossas casas agora, põe-se em retirada dos nossos filhos. Sai das nossas casas agora, em nome de Jesus Cristo. Espírito de contenda, de confusão, espírito que vem roubar os nossos lares, que vem roubar a nossa alegria, que vem roubar as nossas bênçãos, que vem roubar a provisão que Deus nos deu. O Senhor disse:
o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. E essa vida com abundância é da igreja. Essa vida com abundância é tua igreja, é tua igreja, é tua. Por isso nós ordenamos, pois é retirada dos nossos termos, dos nossos casamentos, sai em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos que essa caça de demônio, que esses demônios que têm operado com indiferença, com falta de amor, que têm se levantado nas casas para colocar o marido contra a esposa, o esposo contra a mulher, em nome de Jesus Cristo, sai dos nossos maridos, sai das nossas esposas agora, em nome de Jesus Cristo, ordenamos, saiam, e também dos ministérios dos nossos maridos agora, eles são o sacerdote do lar. Nós, como esposa, declaramos a bênção do Senhor sobre a vida deles. Eles são a autoridade dos nossos lares. Por isso nós pedimos perdão por todas as vezes que nós somos mandonas, por todas as vezes que nós queríamos essa autoridade que Deus outorgou a eles. Nós pedimos perdão por isso, Senhor. E às vezes, muitas vezes, o inimigo tem base legal para operar, porque as mulheres deram base legal para Satanás operar. Mas nessa hora nós pedimos perdão e dizemos: cessa a tua obra, cessa a tua obra. Espírito de discórdia nos nossos lares, em nome de Jesus Cristo, sai. Também, Senhor, nós te pedimos sobre o ministério que o Senhor me mostrou, a começar dos pastores. Venha sobre eles com o teu renovo, com a tua unção nova. O Senhor tem uma unção nova para ser ministrada em cada um. E cada um aqui o Senhor usa de uma forma tremenda. Irmão, vou arrumar água para mim. Em nome de Jesus. O Senhor dizia assim, enquanto eu orava e via a igreja marchando, que Deus tem formas diferenciadas de usar os pastores aqui, de uma forma tremenda, mas não que um é melhor do que o outro, que um é menos do que o outro, mas o Senhor ama eles todos da mesma forma. Por isso nós declaramos como igreja o teu renovo sobre esses pastores, que eles falem com toda a ousadia a tua palavra, que venha a tua unção poderosa, renovando, que eles tenham, Senhor, os olhos das águias, que eles sejam aguçados pelo teu poder, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que através deles venham teus rios, venha a tua cura, Pai, em nome de Jesus Cristo. Também sobre o ministério do louvor, Senhor, vem sobre eles, Senhor, cada um desde do menor ao maior, desde o que canta, desde o que toca, em nome de Jesus. Nós como igreja, nós declaramos a tua cura, o teu renovo, a tua unção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Sobre o trabalho das crianças também, Senhor, vem sobre os professores de maneira poderosa e traz a tua cura, traz o teu renovo, traz a tua restauração, e naquilo que nós não enxergamos, mas que o Senhor está vendo, que muitas vezes nós somos cegos, Senhor. Traz essa cura, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor tem me falado comigo nesses dias, na intercessão que a gente tem feito pelas madrugadas, que há muitos no meio de nós, nessa igreja, que tem que pedir perdão pela sua omissão. Você pode estar fazendo muito, mas ainda falta diante do Senhor. Há muita omissão. Há muitos homens e mulheres cheios de Deus nesse lugar, mas têm se omitido. E Deus tem falado sobre uma consciência cauterizada, que fala lá em Timóteo.
carregando uma parte morta no corpo vivo. Falta pureza diante do Senhor. Uma consciência limpa. Não importa a circunstância que você está passando, sempre é possível fazer algo para o Senhor. O Senhor tem me falado sobre essa igreja. Eu vi uma floresta com árvores frondosas, mas galhos secos. Muitos galhos secos. Mas se há o cheiro das águas, esses galhos poderão brotar. Uma consciência cauterizada. E essa consciência nos liga a Deus. Há muitas coisas para ser abandonada. Essa consciência limpa e pura não pode fluir onde há o pecado. Há muitas coisas para ser confessada, ser deixada. E uma delas é a omissão. Não há bálsamo em Gileade. Porque procuras a cura em outros lugares. Se você não tem esse bálsamo, procure. Revista-se no Senhor. Muitas vezes a solução está em você, mas o próprio inimigo é você mesmo. Quando não tem buscado a Deus, não tem buscado a sua face, não tem buscado relacionamentos dentro da igreja. Vem aqui, eu não quero me relacionar. Eu só venho buscar bênção. Só as mãos do Senhor. Então nessa manhã, toma essa palavra para você, porque eu tenho tomado a cada dia com prudência, com zelo. Tenho buscado dentro das minhas limitações, porque muitas vezes não está fora, está em você mesmo o problema. Busca no Senhor, porque você não pode dar o que não tem. Se você não tem unção, se você não tem santidade, você não pode buscar nos outros, não pode dar. Amém? Amém, vamos orar ao Senhor, gente. Hoje é um tempo de cura para nós. Eu vejo pelos olhos espirituais que é um tempo de cura para a nossa vida. Graças a Deus, irmãos. Eu quero falar algo rapidinho. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: cuida de ti mesmo e da doutrina. Nós muitas vezes temos cuidado de mais de uma doutrina do que de nós mesmos. Paulo está falando para Timóteo o seguinte: cuida de ti, em primeiro lugar de ti, e depois da doutrina. Essas duas coisas têm que andar junto em nossas vidas. Deus tem colocado isso em nós. Nós temos vivido dias difíceis, como foi citado aqui. Eu, como membro dessa igreja, eu tenho tido experiências muito grandiosas, tanto para mim como a vida da minha esposa. Deus nos colocou para a gente cuidar de um rebanho. E ao mesmo tempo que Ele nos colocou, nós começamos a entender e a olhar para nós que nós tínhamos que cuidar primeiro de nós. Porque eu não posso cuidar de ninguém se eu não eu não sei cuidar das pessoas. Principalmente da minha família. Paulo, em uma das cartas, ele fala assim, se eu não me engano é 9:27, de primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu não venha cair, e nem ser julgado por essa palavra. Então nós temos vivido isso. Deus tem falado ultimamente esses dias aqui, e eu tenho vindo sempre de manhã porque eu preciso ser ministrado. Nós temos visto coisas terríveis acontecer. E a cada dia que passa, as coisas têm se afunilado. E Deus
tem falado aqui muito para nós, muito. Estou falando isso, irmãos, porque eu tenho vivido na pele situações terríveis e difíceis. E eu muitas vezes não sei como orientar, mas eu peço Deus direção, para que eu olhe para mim primeiro, para mim e para minha esposa, para que a gente possa trabalhar com a vida das pessoas. Porque se existe uma coisa difícil é trabalhar com vidas. Pastor Disseu é um homem que está vivendo isso há muitos anos, e todos que estão aqui, eu estou ainda engatinhando, mas o que Deus quer de nós, é que nós cuidamos primeiro de ti, porque Paulo, ele traz nas 2 cartas de Timóteo, ele traz 2 coisas, advertência e exortação. Se você chegar em casa e ler a 1ª carta de Timóteo e a 2ª, você vai ver que na 1ª é só exortação a Timóteo. E na 2ª ele vai trazer muitas advertências. Isso está trazendo para nós. Porque como a irmã Karina falou aqui, não adianta só ser advertido aqui na igreja. Se nós não colocarmos isso em prática, não colocarmos isso dentro de nós, nós vamos cair facilmente. Não tem quem vai nos socorrer. Porque a palavra ela é ensinada, e se nós sairmos daqui e não colocarmos ela em prática, não vai valer de nada. A igreja é somente um ajuntamento de pessoas. Igreja é somente um lugar onde a gente vem, se cumprimenta, conversa, ouve a palavra, mas colocar em prática é dentro do nosso dia a dia, no nosso viver. E é uma das coisas onde a gente é mais provado, é dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Quando nós estamos cuidando dos filhos, quando nós estamos cuidando da minha esposa e a minha esposa cuidando de mim. Não é fácil, não é fácil, mas eu alerto de novo, Paulo está falando para Timóteo, cuida de ti, cuida de ti. E muitas vezes nós temos a incumbência de estar aqui num púlpito pregando, e muitas vezes não estamos cuidando de nós mesmos, nós estamos só nos aparentando e mostrando para as pessoas que nós temos algo para dar para elas. Mas eu pergunto para mim e para nós aqui, estamos dando algo para nós mesmos? Paulo diz, ele foi ensinado, Timóteo foi ensinado pela sua mãe Eunice e a sua avó Loide, ele teve um exemplo tremendo. Mas Paulo, ele teve a incumbência de cuidar de Timóteo, como ele tem essa incumbência de trazer para nós, porque é a igreja. Quando fala para Timóteo, está trazendo para nós. Cuida de ti. Amém? Graça e paz, amados. O Senhor me deu a oportunidade de trabalhar na área da educação. Tem sido muito custoso dar aulas. Só que meus alunos têm 3 anos e meio a 6 anos. Eu entro em oração, combatendo, declarando, tem sido muito estressante. Todos os professores dessa idade, tá? Estou falando da idade que eu trabalho. Têm se lamentado, nossa, que estressante, porque os conflitos entre as crianças, o que eles têm trazido de magia, de conceitos, os outros professores não sabem, eu sei que é isso, mas está muito difícil. Eu trabalho com pessoas, irmãos. Se você pensa que é a beleza que está faltando no seu casamento, é o dinheiro, isso é uma mentira do inferno. Eu trabalho com pessoas, as mães dos meus alunos têm bem mais novas que eu, são pessoas muito lindas, cuidadas, gentes milionárias. Os pais são empresários. 80% dos casamentos destruídos. E é por isso que as crianças estão daquela maneira, que a gente não consegue dar aula. E é uma mentira tão grande, se você acha que você precisa de mais dinheiro, ou mais estudo, ou mais coisas bonitas. Isso é mentira do inferno. Esse momento que estamos tendo aqui é muito precioso, é um alerta. Eu nunca vi na minha vida, trabalho há 25 anos, vai completar na educação. Todos os meus alunos, quase todos os pais são separados. E não é só lá, lá são ímpios. Isso tem na outra igreja, que os irmãos conhecem, até a Batista do Povo, eu tenho 5 colegas. Casaram lá, estão separadas,
pessoas crentes. O que está acontecendo hoje aqui é muito importante. Eu quero muito constituir uma família. Até orem por mim, irmãos. Amém, Jesus. Mas a gente tem visto coisas terríveis, terríveis. Agarrem isso que está acontecendo aqui nessa manhã. Nós somos escolhidos, o Senhor tem nos tratado com muito amor. Está um caos. A questão familiar está um caos. Nós não temos conseguido dar aulas. E eu vejo os professores ímpios. Eu estou clamando ao Jesus. E eu vou em oração, vou profetizando, mas os próprios ímpios estão falando, meu Deus, não estou aguentando essas crianças. Mas é o reflexo da família. Pais novos, bonitos, bem empregados, mas são tão miseráveis que os irmãos não podem imaginar. Obrigada. Bem, vamos orar, igreja. Nos arrepender nessa manhã por tudo que o Senhor tem falado. Ele tem nos conduzido a vereda da sua justiça, por amor do seu nome. Senhor, nessa manhã, diante de tudo que nós ouvimos, Pai, nós acreditamos que é um tempo que nós queremos nos arrepender, Deus. Queremos nos arrepender porque muitas vezes nós negligenciamos, Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado. Queremos ser, Pai, pais melhores, maridos melhores. Queremos alcançar a estatura de varão perfeito. Nessa manhã nos conduza a um caminho de arrependimento, Deus. Nós não podemos prosseguir desta forma que nós estamos. Nós queremos colocar os nossos casamentos na sua presença e dizer, Deus, quando nós subimos no altar, Pai, nós fizemos um pacto com o Senhor. Nós dizemos que nós iríamos ficar com o nosso cônjuge até que a morte nos separe, Deus. E é exatamente isso que nós declaramos nesta manhã. Nós não aceitamos, Pai, que nenhum demônio, nada venha poder assolar a nossa família. Nós declaramos nesta manhã o nosso arrependimento no seu altar, Deus, e dizemos, traz, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem que trazer, Senhor. Coloca no lugar aquilo que o Senhor tem que colocar. Nós não aceitamos, Pai, nenhuma destruição no nosso lar, na nossa família, os nossos filhos, as nossas crianças, tudo nós colocamos diante da Tua presença. Nós queremos profetizar a Deus um tempo, Senhor, do mover do Teu Espírito sobre nós, como família. Nós queremos desfrutar, Deus, como diz Sua palavra em Romanos, a presença do Teu Espírito em nossa família, a alegria do Teu Espírito, Deus. Pai, hoje é um domingo. É uma manhã que nós queremos ter, Deus, talvez de muito tempo que nós não tivemos. Alegria, Senhor, na nossa família, no nosso lar. Deus, nós, como os pais, sacerdotes, nós queremos nos arrepender nessa manhã. Nós nos comprometemos a cuidar melhor, Senhor, das nossas esposas, dos nossos filhos, daqueles que o Senhor nos dá como filhos nesta manhã. Nós não abrimos mão, Deus, do que se chama família nessa manhã. E se no nosso coração passou ou teve alguma intenção da gente abandonar isso, Deus, que nós acreditamos nessa manhã que é um dos maiores bens que o Senhor nos dá, que é a nossa família, nós queremos nos arrepender. Deus nos leva ao início de tudo, Deus. Nos faz, Senhor, a termos aquela alegria, talvez que muitos, talvez aqui nessa manhã não tem, Senhor. Muitos que talvez, Senhor, não tinham desejo de estar em família, porque perdeu, Senhor, esse prazer. Sua palavra diz, Senhor, em Romanos 5:5, que o amor é derramado pelo Teu Espírito em nós. Por isso, nessa manhã, Espírito Santo nos traz. Derrama em nós esse amor que falta em nós, Senhor, nesta manhã. Nós nos arrependemos nessa manhã, Deus, e nos submetemos à Tua autoridade, ao Seu senhorio. E eu quero declarar, Senhor, cada família deste lugar, pela autoridade que há no nome de Cristo Jesus, seja restaurado agora tudo aquilo que se perdeu,
Eu quero declarar sobre você agora o teu filho que foi embora. Eu quero declarar como profeta do Senhor, que ele voltará para a sua casa, porque a sua casa é o lugar dele. Eu quero declarar agora famílias desestruturadas, restauração agora, pela autoridade que há no nome de Cristo Jesus, aquele que é o autor de todas as coisas, aquele que tem toda a plenitude dada pelo Pai ao Filho. Eu quero declarar sobre nossas vidas um tempo agora de restauração do Senhor. Nós teremos hoje um dia diferente na presença do Senhor, porque o Espírito Santo, Ele nos visitou nessa manhã, e Ele está restaurando coisas nesta manhã sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre o nosso lar. Por isso receba nessa manhã a restauração do Espírito Santo sobre a tua família nessa manhã. Pelos olhos da fé o Senhor já começou algo sobre a tua vida agora nesse lugar. Creia que Deus tem algo para nós essa manhã. Restauração do Senhor. A unção do Senhor está sobre nós nessa manhã, porque o Senhor nos ungiu nessa manhã. Todos que vocês que estão aqui nessa manhã, o Senhor traz um refrigério sobre nós. Amém? Você crê nisso? Amém. Pai, existem forças e principados que foram enviados a esta igreja para roubar, para matar, para destruir. E em nome de Jesus, e no poder de glória da sua ressurreição, Jesus disse: eu vim. Ei, eu vim, eu sou príncipe da vida. Eu vim para dar vida, e vida com abundância a essa igreja. Príncipes e principados das trevas, nós ordenamos, em nome de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, saia dessa igreja, saia dessas famílias agora, em nome de Jesus, ser livre, em nome de Jesus, ser livre. Amém, amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Hoje é um dia que nós vamos decolar no Senhor. É um dia que tudo foi quebrado. É um tempo que nós vamos começar a voar no Senhor, no Espírito. Amém? Glória a Deus. Sinta-se livre nessa manhã. Você é livre nessa manhã. Há uma unção de liberação de perdão nessa manhã. Amém? Sinta-se livre nessa manhã. Sinta-se livre nessa manhã. Sinta-se livre nessa manhã. Você é livre nessa manhã. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor seja contigo, amém? Em nome de Jesus, vai nessa unção.